Foi a eleição mais difícil que eu já fiz do ponto de vista técnico. Por quê? O meu tracking dava empate todos os dias do segundo turno. Para muita gente que é rondoniense, né, no início do segundo turno, teve muita gente que era eleitor do Marco Rocha que ficou temerário ali, né? Que realmente o cenário não estava indicando que ia ser um desfecho positivo, né? Qual foi, na visão de estrategista de campanha, a grande virada de chave para ele lograr êxito no final da campanha? Vamos lá, você tem uma questão que quando ele vai para o segundo turno, e eu sabia que a gente ia começar o segundo turno empatado. Então, ele termina o segundo turno, tal, virou, o jogo se redistribui só entre dois candidatos. E entre Marcos Rocha e Marcos Rogério, a gente começa empatado. Nesse sentido, foi a eleição mais difícil que eu já fiz do ponto de vista técnico. Por quê? O meu tracking dava empate todos os dias do segundo turno. Ô, louco. Eu nunca fiz uma campanha na minha vida que o tracking me dava empatado. Que era assim, eu subia um ponto, no outro dia eu caía. Aí eu caía, no outro dia eu subia. E ficava assim. Qual que era a maior dificuldade? O número. O Marcos Rogério, ele tinha a vantagem de ser o número do Bolsonaro. Cara, e aquilo pesou demais. Um estado conservador, né? No primeiro turno, inclusive, muitos falavam, eu votei em você, governador. Você, 22. Ele, você votou no outro. Então, o que a gente aprendeu no primeiro turno? No primeiro turno, o Rocha ele não se preparou para os debates. Não se preparou. E tem até no vídeo que ele gravou, ele falando que eu orientei ele a não ir. Porque se você não se prepara, não vá. E quando você está no primeiro turno, cara, tá todo mundo para bater em você. No primeiro turno, e você é o governo, você tem 6 candidatos. Ou seja, você vai falar 1/6 do tempo e só vão lhe dar porrada. Que raio de negócio. Não posso nem bater também, né? Não, porque não dá tempo. São seis candidatos, você vai ser 1/6. Entende? Não faz sentido você ir para uma pancadaria para apanhar. E ele fala isso lá no case. No vídeo. Que ele fala, o Vitor falou para eu não ir. e aquilo, não sei o que lá. E foi difícil para ele, porque ele queria ir, ele queria enfrentar. E eu dizendo, não vá. Não vá, não faz sentido. É uma briga de rua aquilo ali. Você tem mais a perder do que a ganhar. Sim. Então eu briguei. E aí o grupo ali tudo fica de cara feia comigo. Não, né? E visto que, né, nada contra ninguém que estava ali no pleito, né? Mas o pessoal os candidatos em questão, eles tinham fama de extremamente agressivos, né? Não, ali é pancadaria. Eu falei, isso daqui é uma arena e você vai para ser a donzela, filho. Não faça isso. Não, mas eu sei como enfrentar. Não é questão de saber, é uma questão de número. São 5 contra 1. Sim. Você quer o quê? Eu não tenho como lhe dar tempo igual. Se eu tivesse como lhe dar tempo igual, aí eu acho que faz sentido. Bom, e aí muita gente já virou a cara para mim. Porque eu falo, não vá. Tá. Aí foi indo. E eu falo, olha, eu preciso bater nessa tecla que Marcos Rocha e Marcos Rogério são pessoas diferentes. Porque o governador, ele pegou uma parte de pandemia, então muita gente não o conhecia de fato. A primeira eleição dele foi naquela onda de ruptura, 2018. Então, ele foi eleito junto naquela esteira Bolsonaro. Ele não foi eleito tendo um reconhecimento completo. Ele não fez uma primeira campanha que, de fato, ele foi apresentado. Não foi isso que aconteceu. As pessoas votaram no número, na sequência, naquilo que ele representava. Não nele. Então, eu tive que começar uma campanha diferente do que eu faria normalmente. Por isso estou te falando, olha, nenhuma campanha minha é igual. Ali eu tive que começar uma campanha apresentando um governador em mandato. Mas que doideira, você vai apresentar um governador em mandato? Vou. Vou porque não foi isso que aconteceu na primeira eleição e o processo de pandemia ele ficou muito longe das pessoas. Há um ano antes da eleição, 80% das pessoas diziam não conhecer o governador. E quando você passou isso lá no Imersão,
Era exatamente essa impressão que a gente tinha. Pois é. Exatamente. Não, aqui todo mundo achava que eu vinha para perder. Falei, não, Vitorino, você vai tomar uma peia lá. Falei, calma, filho, calma que o jogo só acaba quando termina, Calma, né? Dedé. Calma. Não, teve uma menina aqui. Ela falou, se o Marcos Rocha vai ganhar no dia que o elefante voar. Eu tô preocupado. Tô preocupado, porque se eles começarem a fazer bobagem lá de cima, vai cair na cabeça de todo mundo, né? Então, ela falou, mandou no meu negócio, só vai ganhar seu candidato, só vai ganhar no dia que o elefante voar. Rapaz, espero que eles não comam muito. O impacto ser menor, realmente. Não, aqui teve um portal assim também que falou coisa assim e tal. Não, Vitorino é um marqueteiro horrível, porque eu tinha que seguir uma linha. E aí, vai pro segundo turno. Põe o cara na rua. Põe ele na rua. Ele não fez muitas agendas no primeiro turno de rua. Na segunda ele foi pra rua. Preparação de debate. Aí não teve jeito. Todo mundo querendo levar ele pra rua e eu querendo preparar pro debate. Aí o tempo fechou, filho. Aí você não tá entendendo. Aí foi o Vitorino. Não, aí foi o Tinhoso, desceu. Aí foi o casca grossa ali, né? Incorporou. Sim, aí você não tá entendendo. Foi um quebra pra capaz que você não tem noção. Porque todo mundo queria levar ele pra rua e eu precisava preparar ele pro último debate. O último debate, com uma eleição empatada o tempo todo, cara, se não é aquele último debate, a gente não levava. E ele toda vez chegava muito cansado das agendas para treinar. Sim. Então, a questão não é... As pessoas às vezes não sabem, você preparar um cara para um debate significa que você vai matar a agenda dele de 2 a 3 dias. É porque você tem que preparar para todos os cenários possíveis. Vamos lá, o debate não... Vamos supor que o debate seja na sexta, tá? Na quinta-feira você tem que preparar ele. Quer dizer que na quarta noite ele não pode ter agenda, porque ele tem que dormir. Claro. Então aí você prepara ele na quinta, de manhã, ele vai almoçar, você prepara ele na quinta, no final do dia. E ele não pode fazer agenda na quinta noite. Por quê? Porque ele tem que dormir para poder gravar as coisas que ele aprendeu. E no dia do debate, como é que você vai fazer a agenda? E se alguém falar alguma abobrinha pro candidato? E mexer com o emocional dele? Nem pensar. Então, num treinamento de debate, você... É 3 dias. São 3 dias. 3 dias numa campanha, você está falando de quase 10% do tempo de um segundo turno. Então, compreende que aí tem uma série de interesses que querem levar o cara para o lugar? Aí vai da mentalidade das pessoas entender que o que dava para fazer na rua já tinha sido feito. Exato, né? Só que não era assim. Então, fui chamado de quanto que é nome, e que eu não sabia o que era aqui, que eu não sabia o que era Rondônia, que eu não sabia o que era Marte, que não sei o que era. Tudo que é nome eu fui chamado possível. E aguentei, como diz o ditado, bom cabrito não berra. Calma. Vai caladinho. Vamos calado, vamos indo que vai chegar. E aí ele se preparou de fato. O único debate que ele se preparou foi o último. E foi visível. É outra coisa, é outra pessoa. Outro candidato. Tanto é que assim, terminou o debate, eu abracei ele e falei, nós ganhamos. No término. Pode perguntar isso para ele. Ele falou, como foi? Eu falei, a gente venceu. Ele deve vir por aqui esses dias aqui. Pergunte. Eu vou perguntá-lo pessoalmente. Por quê? E assim, foi tudo planejado para constranger o Rogério. Então, você vê, ele circulava no palco com presença de palco. O Marcos Rocha não tinha isso. O Marcos Rogério, sim, porque é um cara que veio da comunicação. Então, a gente começa já tirando o terno dele em cima da hora. Então ele entra no estúdio de terno, porque eu estava de saco cheio. Toda vez que ele ia para um debate, ele ia de terno. Podia ser uma coincidência. Tava sempre o adversário com a mesma cor de terno e a mesma gravata. Podia ser coincidência. Dessa vez o que eu fiz? Mandei o cara de terno para o estúdio, todo mundo viu. Atrasei ele para ir para a hora do púlpito. E na hora que ele foi, tira o terno, dobra a camisa e tira a gravata. Então ele vai para o debate de uma forma visivelmente diferente do Marcos Rogério. Você já viu 2 ali. Sim. Porque o Marcos Rogério já tinha aquele ar plastificado, invernizado. Aí você põe o outro cara sem terno, manga arregaçada e ele plastificado... A identificação, na hora você já... Opa, eu pareço... A minha rotina diária parece mais com aquele ali. Aquele ali é humilde, o outro é arrogante. Na hora, assim. Mas não tem nem conversa. E a gente foi condicionando a coisa... para que o Marcos Rogério se colocasse, como ele sempre se colocou, mas ele não estava esperando o Marcos Rocha tão bem posicionado.
A verdade é que foi um choque para ele aquilo. Centralizou. Se perguntar para ele, é capaz... Eu não sei se ele vai minimizar o efeito do debate ou se ele reconhece. Já teve pessoas que me falam que ele reconhece. Ele me tem em um altar de orações lá. Espero que positivo, né? Não, imagina, porque eu conheci o Marcos Rogério antes. Quem cuidava dele, eu acho que ainda cuida, é uma aluna minha, chamada Ludmila. Tava lá com ele. Uhum. Só que ela não estava na campanha, eu acho que ela tinha acabado de ser mãe e tal. Então, na hora que a gente entra, ele já olha para mim. Eu só... Ali no palco, no palanque, eu viro para ele. Boa sorte, senador. Dou 2 tapinhas. Aí ele já sentiu que a casa caiu. Esses são os bastidores de uma campanha. Né? Boa sorte, senador. Sensacional. Porque, porra, o homem se preparou, velho. Quando ele se preparou, aí é outro cara. Porque ele tava seguro. Então ele andava, tudo era diferente. Pega o debate anterior, pega aquele, você vai ver que é outra pessoa. Não, e até para quem não estava preparado para essa mudança, que esperava outra, falou assim, cara, o que provavelmente deixou para ser convencido no último momento, né? Ele falou, cara, tá aí, né?